Boa noite, gente querida. Muito boa noite, muito bem-vindos. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz. Hoje é um puxão de orelha bem dado em todos os espíritas. Não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações, reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. O título é Lembranças Úteis. Não é um puxão de orelha? A gente tem que assumir o que faz, não tem que ficar botando a culpa nos outros, né? Verdade. No Livro dos Espíritos, nós terminamos a introdução, foi tão longa, mas ainda não acabou. Agora vem os prolegômenos, mas depois já começa o livro. É um prefácio onde tem uma comunicação dos espíritos. Então vamos lá. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos têm provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro, Livro dos Espíritos, é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido examinado por eles. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de publicá-los. No número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Agora vem a comunicação. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso,
pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de divulgares, revê-lo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires para te ajudarmos nos teus trabalhos, porque esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de publicar, nós o diremos. Enquanto espera, medita sobre eles, a fim de estar pronto quando te dissermos. Porá no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. É um ramo de uva, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que quintessencia o espírito, desculpe a gaguejação, gente, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Não te deixe desanimar pela crítica. Encontrará contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrarás mesmo entre os espíritos. Por isso, os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida, por malícia ou ignorância. Prossiga sempre. Creia em Deus e caminhe com confiança. Aqui estaremos para ampará-lo e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as questões miseráveis de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegará a colher os frutos de teu trabalho. O prazer que experimentará, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerá talvez mais no futuro do que no presente. Não se inquiete, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no seu caminho. Conserve a confiança, com ela chegará ao fim e merecerá ser sempre ajudado. Lembre-se de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer a luz perceptível. E está assinado por João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros.
E vamos então terminar nossas leituras de hoje com a poesia Antevisão, que está em Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier, e essa poesia Antevisão é assinada por Caetano Pero Neto. Quando a nuvem acionou seus canhões invisíveis, rebombando no espaço, ouvi a mensagem da abundância. Quando o raio cortou o tecido espesso das trevas com a lâmina da morte em esplendor, respirei o ar puro do céu lavado. Quando o vento sacudiu o arvoredo com seu rebenque aéreo, enxerguei as flores que permaneceriam fiéis aos frutos. Quando o aguaceiro jorrou dos céus com suas cataratas imensas, inundando os caminhos, vi a mesa farta, rodeada de crianças felizes. Quando o sofrimento aparece diante de nós, crivando-nos o ser com farpas intangíveis, vejo nossas almas nos píncaros do planeta sob o fulgor sem sombra do zênite, cada qual carregando em si mesma o seu próprio universo, prontas a desferir o voo livre e belo para o sem fim da perfeição.